Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Resumos Legais. Na aula de hoje nós iremos falar sobre o processo penal eleitoral. Então, se você ainda não é inscrito do canal, inscreva-se para que você possa acompanhar todos os vídeos que eu vou postando aqui diariamente. Você pode colaborar com o crescimento do canal curtindo e compartilhando este vídeo. Você também pode colaborar de uma outra forma, diretamente, que é acessando o QR Code aqui ao lado. Se você vai prestar o concurso do TSE Unificado, este conteúdo está lá no tópico 21 do seu edital, lá na disciplina de Direito Eleitoral. Então, fica à vontade, chega mais e vamos para o conteúdo de hoje. Antes de avançar, qual é a natureza jurídica dos crimes eleitorais? Isto está disciplinado lá no artigo 355 do Código Eleitoral, aqui em tela para vocês. Aqui diz o seguinte: as infrações penais definidas neste código são de ação penal pública. O que isso quer dizer? Quer dizer que o titular da ação é o Ministério Público. E acrescento, esta ação penal ela é pública incondicionada. O que isso quer dizer? Quer dizer que a ação penal, nessa ação penal, o exercício do direito de ação, além de ser do Ministério Público, não depende de qualquer condição especial. Vamos iniciar falando sobre os crimes contra a honra. Perceba aqui que os crimes são calúnia eleitoral, difamação eleitoral e injúria eleitoral. Vamos ler o que diz a redação. Artigo 324. Caluniar alguém na propaganda eleitoral ou visando fins de propaganda, imputar-lhe falsamente fato definido como crime. Artigo 325. Difamar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, imputando-lhe fato ofensivo à sua reputação. Artigo 326. Injuriar alguém na propaganda eleitoral ou visando a fins de propaganda, ofender-lhe a dignidade ou decoro. Agora veja bem a diferença. Ainda assim, no caso desses três crimes, não há aplicação da ação penal privada, apenas ocorre a aplicação da ação penal pública incondicionada, conforme nós acabamos de ver aqui no artigo 355. Mas e se o Ministério Público se mantiver inerte? Porque nós acabamos de ver que se é uma ação penal pública, a iniciativa é do Ministério Público, mas e se por acaso ele se mantiver inerte? Se isso ocorrer, é possível então que ocorra uma ação penal privada subsidiária da pública. Veja só o que diz o artigo 356. Aqui diz: todo cidadão que tiver conhecimento de infração penal deste Código deverá comunicá-la ao juiz eleitoral da zona onde a mesma se verificou. Perceberam aqui o destaque? Ao juiz eleitoral. Então, depois disso, se o Ministério Público ele tem indícios de autoria e de materialidade do crime, ele deve oferecer uma denúncia em até 10 dias, conforme o artigo 357, que diz o seguinte: verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 dias. Também é artigo retirado do Código Eleitoral. Agora, observe o seguinte: não importa se o réu está preso ou se ele está solto, o prazo é o mesmo, de 10 dias. O Ministério Público também pode pedir novas ações investigatórias e se ele entender que não houve crime e que não houve uma reunião de provas suficientes que comprovem a autoria ou a materialidade, ele pode optar, então, pelo arquivamento do inquérito policial. Neste caso, então, quem fará o arquivamento será o juiz. Mas agora, e se o juiz discordar? Se ele achar que há sim indícios de materialidade e de autoria? Então, neste caso, entra aqui a figura do procurador. Ou ele vai concordar com o juiz e não vai arquivar, ou vai designar outro membro do Ministério Público para prosseguir com a denúncia, ou vai concordar com o Ministério Público e insistir no arquivamento. O que, se isso acontecer, o juiz será obrigado a arquivar. Veja só o que diz o artigo 357 do Código Eleitoral. Vai dizer o seguinte: verificada a infração penal, o Ministério Público oferecerá a denúncia dentro do prazo de 10 dias. Isso aqui nós já vimos. Agora veja o parágrafo 1º. Se o órgão do Ministério Público, ao invés de apresentar a denúncia, requerer o arquivamento da comunicação, o juiz, no caso de considerar improcedentes as razões invocadas, fará remessa da comunicação ao procurador regional. Este oferecerá a denúncia, designará outro promotor para oferecê-la, ou insistirá no pedido de arquivamento, ao qual só então estará o juiz obrigado a atender. E o que levaria a rejeitar uma denúncia?
Olha só, o artigo 358 também do Código Eleitoral vai dizer que a denúncia será rejeitada quando, inciso 1º, o fato narrado evidentemente não constitui crime, já estiver extinta a punibilidade pela prescrição ou outra causa, for manifesta a ilegitimidade da parte ou faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação penal. Agora, atenção para o parágrafo único. No caso de haver manifesta ilegitimidade da parte ou se faltar condição exigida pela lei para o exercício da ação, a rejeição da denúncia não vai obstar o exercício da ação penal, desde que promovida por parte legítima ou satisfeita a condição. Em relação ao procedimento processual eleitoral, nós vamos ter uma pequena diferença no Código Eleitoral. Percebam aqui o seguinte. Recebida a denúncia, o juiz designará dia e hora para o depoimento pessoal do acusado, ordenando a citação desde a notificação do Ministério Público. Parágrafo único. O réu ou seu defensor terá o prazo de 10 dias para oferecer alegações escritas e arrolar testemunhas. Aqui nós temos uma diferença em relação ao Código de Processo Penal. Por quê? Com o objetivo de ampliar o processo de defesa, o interrogatório do réu é feito como o último ato da instrução, para que ele possa ter ciência de todas as provas que são apresentadas contra ele. Mas aqui no Código Eleitoral você percebeu que a ordem foi invertida. Então, na prova que você fará do TSE, é importante ter atenção para isso. A pergunta está sendo feita conforme o Código do Processo Penal ou conforme o Código Eleitoral. Lembrar desse detalhe porque é um prato cheio para as pegadinhas. Artigo 360, que vai dizer, ouvidas as testemunhas de acusação e de defesa e praticadas as diligências requeridas pelo Ministério Público e deferidas ou ordenadas pelo juiz, abre-se-á o prazo de 5 dias a cada uma das partes, acusação e defesa, para alegações finais. Outro prazo importante, artigo 361. Decorrido esse prazo e conclusos os autos, ao juiz, dentro de 48 horas, terá o mesmo 10 dias para proferir a sentença. Mais prazos. Artigo 362. As decisões finais de condenação ou absolvição, cabe recurso para o Tribunal Regional a ser interposto no prazo de 10 dias, mais prazos. Artigo 363. Se a decisão do Tribunal Regional for condenatória, baixarão imediatamente os autos à instância inferior para a execução da sentença, que será feita no prazo de 5 dias contados da data da vista ao Ministério Público. E lá no parágrafo único diz, se o órgão do Ministério Público deixar de promover a execução da sentença, serão aplicadas as normas constantes no parágrafo 3º, 4º e 5º do artigo 357, que eu peço que vocês deem uma olhadinha para otimizar nosso tempo aqui. E, por fim, artigo 364, no processo e julgamento de crimes eleitorais e dos crimes comuns que eles forem conexos, assim como nos recursos e na execução que eles digam respeito, aplicar-se-á como lei subsidiária ou supletiva o Código de Processo Penal. Cuidado com esses detalhes que podem pegar muita gente na hora da prova. Muito obrigada por ter assistido até aqui. Inscreva-se no canal, curta este vídeo e até o próximo vídeo.